Ele não trabalhava para sua glória, mas para um propósito maior. E essa é uma marca de um verdadeiro líder. Servir não pelo reconhecimento pessoal, mas porque sabe que a obra de Deus continua além de si mesmo. Moisés organizou, ensinou, orientou e fortaleceu uma geração que colheria frutos que ele mesmo não provaria. Olá pessoal, eu sou a Ana do canal Palavra de Conforto e eu estou aqui para trazer mais uma palavra para vocês. Mas quem não viu o vídeo anterior, e você pode ver ele no link que está na descrição, eu preciso te explicar que a gente está começando hoje uma série. E nessa série nós vamos falar sobre as características de grandes líderes na Bíblia. No vídeo anterior nós explicamos o porquê estudar sobre liderança, mesmo que a gente não esteja atualmente exercendo esse papel. Eu te convido então para assistir o vídeo anterior e para assistir esse aqui também. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhadinha na liderança de Moisés e analisar algumas dessas características de Moisés. Aqui está uma das maiores lições sobre liderança na Bíblia, nesse primeiro personagem, porque Moisés, ele não liderou sozinho, e esse para mim é um ponto-chave dessa liderança. Ele teve muitos fatores que tornaram ele um grande líder. Mas o que mais me marcou foi perceber que em sua caminhada ele precisou de ajuda. Moisés, ele aprendeu a buscar a Deus para tomar decisões, interceder pelo povo nos momentos difíceis. E quando ele se viu assim sobrecarregado, ele precisou delegar tarefas para não sucumbir ao peso da sua responsabilidade. Só que antes disso, Moisés, ele teve medo. Quando Deus o chamou para libertar Israel, ele olhou para si mesmo e viu apenas limitações. Quem sou eu para ir até a Faraó? Aos seus olhos, ele não era capaz. Ele estaria sozinho, diante de uma missão impossível. Mas Deus respondeu: eu estarei com você. Mesmo assim, Moisés, ele ainda vacilava. Senhor, eu não sou eloquente. E mais uma vez, Deus proveu uma solução. Arão falará por você. Moisés, ele aprende aqui que um verdadeiro líder, ele não precisa ter todas as respostas. Ele nem precisa fazer tudo sozinho. Ele precisava era depender de Deus e contar com aqueles que estavam ao seu redor. Moisés aprendeu a ouvir com o coração. Essa é uma parte importante porque a liderança de Moisés, ela não foi moldada apenas por disposição a compartilhar responsabilidades, por exemplo. Ele aprendeu a ouvir, e não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Ouvir de Deus não era um ritual mecânico. Sabe quando você fala que a pessoa não está te ouvindo, mas ela te ouviu, só que ela não deu atenção? Isso não era um costume de Moisés. Porque esse ouvir de Deus era algo que transformava ele. Ele escutava com reverência, temor e amor. E quando alguém ouve com o coração, aprende a amar aquilo que Deus ensina. E se nós amamos isso, naturalmente nós vamos obedecer. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, assim diz a palavra. A liderança de Moisés não era baseada em carisma ou força, mas era em uma escuta atenta, em uma obediência amorosa. E essa postura o ensinou a liderar não por imposição, mas por servir ao propósito de Deus. Outro ponto importante é que Moisés preparou um futuro que ele não veria. E eu te explico melhor sobre isso. Moisés, ele nos ensina algo ainda mais profundo quando nós percebemos na história dele que ele trabalhou em prol de alguma coisa que ele não participaria, de um futuro que ele não estaria presente.
Depois de décadas ali guiando aquele povo pelo deserto, ele soube que não entraria na terra prometida, porque Deus lhe disse: você verá a terra diante de você, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Ele poderia ter desistido ali naquele momento, ele poderia ter perdido a motivação, mas ao invés disso, preparou para o povo aquele momento que eles viveriam e não o próprio Moisés. Ele não trabalhava para sua glória, mas para um propósito maior. E essa é uma marca de um verdadeiro líder. Servir não pelo reconhecimento pessoal, mas porque sabe que a obra de Deus continua além de si mesmo. Moisés organizou, ensinou, orientou e fortaleceu uma geração que colheria frutos que ele mesmo não provaria. Olha, quando eu olho para a história de Moisés, eu vejo muito da minha própria caminhada. Eu já tive desafios que me pareciam grandes demais. Quantas vezes eu me vi pensando, quem sou eu para fazer isso daqui? E assim como Moisés, eu também já me senti dessa forma, incapaz, insegura e com medo de errar. Houve um momento em que eu tentei dar conta de tudo sozinha. Eu achava que precisava de todas as respostas, que ser líder significava carregar todo o peso sem demonstrar fraqueza. E quando eu não conseguia, eu sentia que estava falhando. E realmente eu estava falhando porque eu não entendi algo muito importante. Foi com essa história de Moisés que ele me fala que eu não preciso carregar tudo sozinho. Assim como ele esteve com Moisés, ele fala para mim, eu estou com você. Ele me mostra que confiar nele é a verdadeira força, que liderança não é sobre ter todas as respostas, mas é sobre reconhecer que Deus é quem guia, fortalece e coloca as pessoas certas ao nosso lado. E quando eu finalmente entendi isso, percebi que a caminhada ficou mais leve. Ou então, quando nós olhamos para essa parte da história de Moisés, em que vemos que ele investiu tempo, mas não desfrutou dos frutos que aquela árvore produziu. E nós podemos nos ver ali também. Quantas vezes nós investimos tempo, energia, amor em algo que nem vamos ver os frutos imediatos. Nós trabalhamos sem saber se veremos o resultado final. Oramos, por exemplo, por alguém sem ter a garantia de que nós testemunharemos a transformação daquela pessoa. Eu te digo que isso sim é servir sem esperar nada em troca. E é aí que Moisés nos ensina algo essencial. Liderança não é sobre nós, mas é sobre aquilo que Deus está construindo através de nós. Moisés não entrou na terra prometida, mas preparou um caminho para que outros chegassem até lá. E talvez essa seja a nossa missão também, ser fiéis no processo, mesmo sem enxergar o destino final. O que fazemos agora, ele pode ser parte de um plano muito maior do que nós podemos imaginar. Olha, e para concluir essa história, eu te digo uma coisa muito importante. Primeiro, líderes não estão sozinhos. O mundo pode até ter criado essa ilusão de que um líder deve ser forte o suficiente para carregar tudo sozinho, mas isso é uma mentira. A verdadeira força não está em suportar o peso, mas é entregar tudo ao Senhor. Moisés, ele nos ensina que entregar não é apenas um discurso, mas é um ato real e profundo. Quando nós falamos assim, entregar tudo para ele, é realmente tudo. É trabalho, é família, são emoções, sonhos, medos, enfim, exatamente tudo. E quando fazemos isso, o extraordinário acontece. Deus nos sustenta, Ele nos guia.
nos fortalece e nos capacita. Não porque somos suficientes, mas porque Ele é suficiente. E a tua palavra diz: é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Essa é a essência da verdadeira liderança. Depender de Deus, ouvir com o coração e trabalhar para algo muito maior do que nós mesmos. Então, se hoje você se sente assim, carregando um peso sozinho, lembre-se, você não precisa disso. Entregue, confie, deixe que Deus lidere a sua vida, os seus planos, os seus projetos, a sua carreira. Ele vai fazer tudo isso através de você. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Olha, eu quero destacar aqui que eu não passei por grandes lideranças, que eu nunca fui pastora ou participei de uma grande equipe ou qualquer coisa do tipo que me fazem ter uma base muito grande de experiência. Mas é através do pouco que eu tive, das poucas experiências que eu vivi, que o Senhor tem falado comigo através da sua palavra. E Ele pode falar com você também, porque é estudando a palavra do Senhor que nós percebemos o agir de Deus na nossa vida, e não para o nosso mérito, mas para o mérito de Deus, para a exaltação do nome do Senhor. Então veja através de pequenas coisas, grandes coisas acontecerem. Por quê? Porque é o poder do Senhor que está agindo sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe um comentário, vamos deixar depoimentos, alguma coisa que edifique outra pessoa, e eu te espero no próximo vídeo com mais características sobre liderança, que nós temos muito ainda para ver. Amém? Tchau, até lá!